Então os discípulos de Jesus Cristo eram a representação dos caracteres da humanidade. O jeito de Pedro, os rompantes de Simão Pedro, bem do nosso tipo. Os muxoxos de Simão Pedro. O mestre cercado de gente, às margens do lago de Genezaré. Quando uma mulher singela toca o mestre em seus vestidos, a mulher hemorrágica, porque ela acreditava que se tocasse no mestre, ainda que fosse nas suas roupas, ela seria curada. Não sabia explicar por quê, mas sentia na sua certeza subjetiva que isso deveria acontecer. E quando ela o toca com aquele sentimento profundo da alma, Jesus Cristo se volta para os discípulos à sua volta e indaga: quem me tocou? E olha exatamente para Simão. Simão, quem me tocou? O sangue do velho pescador vem logo à cabeça. Nervosinho. Se fosse hoje, nós diríamos assim, estressado. E Simão olha para Jesus Cristo: mas mestre, esse povo todo te aperta de todo lado, como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Ele não entendera. As coisas sutis, eles não entendiam. É claro que se todo mundo apertava o mestre, Jesus Cristo não estava perguntando quem o tocara fisicamente. Até que o mestre aclara: é que eu senti que saiu de mim uma energia, saiu de mim um fluido, saiu de mim uma virtude. De acordo com a tradução, encontramos um termo diferente. Alguém o tocou com uma intencionalidade e absorvera dele. E ele pergunta de propósito, para que aquela mulher pudesse se anunciar ou se denunciar: fui eu, Senhor. E ele então deixasse o ensinamento: vai em paz, porque foi a tua fé, a tua certeza, a tua convicção que te acaba de curar. Mas Simão ficou logo agitadinho: mas como é que eu vou saber? Nós somos exatamente assim. Não sabemos responder as coisas com brandura. Mulher, onde é que está meu chinelo? No armário. Onde é que está? Mulher, onde é que está meu chinelo? Eu já não falei que está no armário? Já estamos estressados. Nós não conseguimos responder 3 vezes a uma mesma pergunta sem nos alterar. Ou a gente se altera, ou responde assim: já falei. Se alterou do mesmo jeito. Pedro era assim. Mas não era porque ele fosse mau. Era o temperamento. Era a humanidade de Pedro. Era o lado gente, a dimensão humana de todos nós. João era enternecido. Ficava embevecido ouvindo Jesus falar. Cândido. Adorava encostar-se, adolescente. Quando conheceu Jesus, tinha 14 para 15 anos. Encostava-se nos ombros do mestre. Encaixava sua cabeça junto ao pescoço de Jesus. Como jovens, espontâneo, sem malícia. E os companheiros diziam: Jesus gosta mais dele. Foi chamado de o discípulo amado. Igualzinho no nosso meio. Há pessoas que chegam, nos abraçam, nos beijam, nos estreitam, e o outro fica de longe. Ao exibido. Ele não tem coragem de ir e tem horror quando os outros vão. E ficam de longe. É o queridinho, deve ser o queridinho. E deve ser o mais gostado. É puxar saco. Nós temos esse hábito. A gente não tem a coragem de ir,
Mas como é que eu vou abraçar o homem? Mas como é que eu vou beijar? Mas como é que eu vou... Aí aquele que vai, a gente julga, porque era exatamente o que a gente queria fazer. Não era diferente no meio dos discípulos de Jesus. E João, como são os jovens? Tô nem aí. Ele ia, abraçava o mestre, beijava, cheirava, ficava junto. E na crucificação, foi ele que esteve até o final. Foi ele que esteve junto, acompanhando as mulheres piedosas, fazendo companhia à mãe de Jesus. Foi ele que não fugiu, que não se escondeu, que não teve medo. Era o jovem, o arroba, a audácia. Simão fugiu, amedrontado. Gostava de Jesus, mas gostava mais da pele própria. Exatamente como hoje. Não tem coragem de dizer a verdade. Nós estamos vendo pela televisão os depoimentos dos velhos. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, nada, nada. Como no passado. O medo. Não discutimos se essas pessoas são bons pais, bons avós, boas mães, mas não são bons cidadãos. Não são bons homens, boas mulheres. Não respeitam a verdade, não acatam a consciência. Também no passado, ao tempo de Jesus, era assim. Nunca vi esse homem antes. Mas não eras tu que estava com ele no Monte das Oliveiras? Não, eu não o conheço. Mesmo tendo sido advertido na ceia, antes que o galo cante, na madrugada, tu me negarás 3 vezes. E só na terceira negação, e o galo cantou, é que Simão Pedro se dá conta do que Jesus lhe houvera dito. Exatamente como a gente, depois que a gente faz a tolice, diriam as donas de casa, a caca. Aí nos cai a ficha e nos atormentamos, e sofremos, e nos desesperamos. Inês é morta. Já cometemos os desatinos. Só para que a gente perceba que ao escolher os seus discípulos, Jesus Cristo queria dizer-nos com que tipo de situações nós iríamos viver na humanidade. Que tipo de alma nós próprios somos. Porque nos sentimos refletidos em cada um desses discípulos de Jesus.